Oi, gente. Hoje eu tô aqui para compartilhar com você alguns dos ensinamentos aí que eu tenho aprendido e que têm ficado cada vez mais fortes, mais latentes, mais evidentes aí com a minha primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Me comprometi a vir aqui sempre para dar um feedback, né, sobre o que está acontecendo aí, né, durante o processo da minha ressonância harmônica. Eu acho que a gente não tem mais a opção de guardar para nós, né, as informações quando a gente está nesse processo aí de expansão de consciência, de iluminação. A gente tem o compromisso, não é mais uma faculdade minha guardar as informações para mim. Eu acho que eu tenho o compromisso de ser transparente e contar para o mundo, né? Mostrar o caminho das pedras, indicar quem eu acho que pode ajudar aí nesse processo de iluminação, de expansão de consciência. Então eu vou ter sempre esse compromisso de chegar e indicar para vocês aí livros, enfim, o que eu achar que vai ser válido nesse caminho, nesse processo, né? E o professor Hélio Couto, como eu sempre estou recomendando aqui, eu acho que é uma grande seta, né? É muito importante nesse caminho de iluminação. Então ele é uma grande seta pro todo, para Deus. Então eu tenho esse compromisso de trazer aqui para vocês maiores informações e eu vou compartilhar também o meu processo de todas as ondas da ressonância harmônica. Nessa primeira onda, uma coisa que tem ficado assim muito claro, muito latente, é essa coisa da unificação, de que somos um, de que o que eu desejo para o outro é o mesmo que vai acontecer comigo, né? O que eu faço com a outra pessoa eu estou fazendo a mim mesma, porque no mundo existe uma única consciência e a gente não está separado. Se a gente tem esse entendimento, fica muito, muito, muito fácil entender o motivo pelo qual não precisa e não deve haver briga, não deve haver guerra. Você não pode atacar uma outra pessoa se você entende que todos somos um, né? Se você está atacando alguém, você vai ser atacado. Então, essa consciência de que a gente acumula antimatéria toda vez que a gente faz um mal para outra pessoa, essa consciência de que você vai ter que pagar o seu vaso chinês quando você pratica algum mal. E se você nunca ouviu falar do vaso chinês, eu vou explicar aqui rapidamente o que o professor Hélio Couto fala, né? Por exemplo, você chega na minha casa e aí você, sem querer, esbarra num vaso, um vaso chiquérrimo que tem na entrada da minha casa, e aí você pede 1000 perdões, 1000 desculpas, e eu digo, sim, está desculpado, mas faça o cheque, né? Pague o vaso. Então é uma analogia que o professor Hélio sempre faz, se referindo a todas as antimatérias que a gente acumula, né? Significa o quê? Tudo aquilo que a gente vai fazendo de mal, tudo aquilo que a gente faz de ruim, aquilo que a gente vai acumulando antimatéria no nosso campo eletromagnético. E aí toda essa antimatéria, né? Tem gente que fala de pecado, enfim, tudo aquilo que a gente tem de antimatéria, né, que é como fala na física quântica, ela vai ter que ser, de alguma forma, eliminada através de boas ações. Então, esse seria o pagamento do vaso chinês, né? Em algumas religiões, acredita-se que o pagamento é feito com sacrifício, então com dor, né, com muito sofrimento, martírio, né? Mas essa consciência aí que me veio nessa minha primeira onda é que o pagamento desse vaso chinês, né, o pagamento dos seus pecados, como você preferir assimilar, ele não precisa ser com dor, né? Ele pode ser de uma forma mais leve, pode ser com amor, pode ser através do seu trabalho. Às vezes você é até bem remunerado para pagar o seu vaso chinês, porque Deus te dá essa possibilidade, né? Então eu penso que, assim, às vezes até o fato de você
trazer um amigo, trazer um conhecido, trazer um desconhecido de repente para esse caminho, né, de expansão de consciência, direcionar, indicar um canal do professor Hélio Couto, por exemplo, onde ele vai ter muita informação útil, de modo que ele pode ali conseguir produzir dopamina para ele ficar melhor e não pensar mais em tirar a própria vida, sabe? Melhorar da depressão. Pessoas que você auxilia às vezes com informações. É uma forma de você pagar o seu vaso chinês. É uma forma de você ir eliminando essa antimatéria, né? Que a gente, por sermos seres limitados, né? Aqui a gente é humano, a gente erra mesmo. Então, com os erros, né, que a gente tem, com os nossos defeitos, a gente foi acumulando antimatéria ao longo da nossa vida, mas a gente pode pagar esse vaso chinês, a gente pode eliminar essa antimatéria se a gente fizer o bem. Então, o fato de eu estar aqui compartilhando com você a minha jornada de expansão de consciência, eu penso que também é uma forma de pagar o meu vaso chinês. É uma forma legal, interessante. Eu vejo que eu não tenho mais a possibilidade de ficar quieta, eu não tenho mais a possibilidade de estudar, ler, assistir e ficar guardando conhecimento para mim, né? Quando eu fiz o canal por um chamado mesmo divino, que eu tinha que estar aqui e tudo mais. Foi um chamado bastante direto, só que eu pensava, eu fui muito ajudada, né, pelo YouTube, por palestras, por vídeos, eu fui muito ajudada em momentos que eu precisei, por pessoas que eu desconhecia, mas só por assistir aos vídeos delas. Então eu tenho como compromisso, por retribuição, fazer o mesmo. Mas hoje eu entendo que não é só isso. Eu entendo que todo o conhecimento que a gente adquire, num primeiro momento, aquele conhecimento é para nos salvar. Então, eu já estive no fundo do poço, com depressão muito forte, com síndrome do pânico incapacitante, e em alguns momentos da minha vida eu fui salva. Todo o conhecimento que eu adquiri, eu consegui me salvar. Foi o conhecimento necessário para eu me tirar do buraco. Mas a partir do momento que o meu conhecimento me tirou do buraco, eu aprendi que eu não posso guardá-lo mais para mim. Eu não tenho mais a faculdade de guardar esse conhecimento. É minha obrigação colocar a minha voz, a minha cara aqui e fazer o maior número de pessoas que estiver de repente numa situação parecida com a situação que eu já estive, que o maior número de pessoas se beneficie, né, desse conteúdo de alguma maneira. De repente você que tá aí depressivo, você que tá com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, como eu já estive. Gente, eu já conheci o fundo do poço, eu estive bem lá mesmo. Então eu posso te falar com toda a propriedade, tem jeito. E a sua cabeça é que manda. A sua cabeça manda em tudo, manda no corpo, manda em tudo. Então aquela coisa de você estar mal é porque você está no mal é muito real. Isso é verdade, a sua cabeça manda em tudo. Se você quiser fazer uma experiência bem rápida, você começar a pensar, ter um pensamento. O professor Hélio Couto sempre fala, basta um pensamento. Porque de fato, se você tiver um pensamento ruim, se você quiser fazer essa experiência para ver como é verdade, o seu corpo reverbera aquele pensamento ruim na hora, ele responde na hora aquele pensamento. Um pensamento de medo, ele já joga um cortisol, uma adrenalina, né? Você já sente aquela carga, no próprio sangue mesmo, no corpo, às vezes esquenta, sabe? Então já dá aquela sensação, aquela moleza nas pernas, dependendo do que uma sensação ruim no peito. A nossa cabeça, ela tem a capacidade de nos jogar lá para baixo,
lá no chão, lá no fundo do poço, onde eu já estive, onde você pode estar hoje. Mas a nossa cabeça também tem a possibilidade de nos levar muito longe, a realizar todos os nossos sonhos. Então, é só você olhar para a sua vida para você saber como está a sua cabeça. E aí, o direcionamento aqui que eu posso te dar é para você olhar para aquilo que você quer e não para aquilo que te falta. Não fica assim, pensando, mas eu queria um emprego, mas olha, não tenho não sei o quê, porque o meu emprego é ruim, porque não é aqui que eu queria estar, que droga, tem que trabalhar, que saco, tem que ir pra esse lugar, não gosto de ir pra esse lugar de novo, esse chefe, então, se você mudar esse cenário, né, tudo é uma questão de ponto de vista, né, muda esse cenário para você pensar, olha, eu tenho um emprego, olha, eu tenho para onde ir, no 5º dia útil eu tenho um valor que vai cair na minha conta, porque tá certo. Se eu não tivesse, né, seria algo ruim, pior ainda do que de repente ter que tolerar esse lugar e tudo mais. Não tô dizendo para você se conformar, porque muitas vezes a gente precisa tomar decisões, tomar posturas, mas o que eu tô dizendo é para você valorizar o que você já tem. Por exemplo, a sua casa. Às vezes a casa não tá do jeito que você quer, às vezes a casa não é a casa que você quer, de repente você mora de aluguel, você quer uma casa própria, mas valorize e agradeça, porque tudo tem consciência. Se você passar a mão na parede, agradecer, olhar para a luz que te ilumina, agradecer, olhar para sua cama, agradecer, porque você tem uma cama quentinha, porque você tem um travesseiro confortável, porque você tem uma refeição quentinha, você tem uma água na torneira. Gente, às vezes a gente não valoriza esse tipo de coisa, né? Recentemente pegaram o hidrômetro aqui de casa, a gente ficou um tempo sem água. É uma coisa que a gente não valoriza, porque você abre a torneira, tem água a qualquer momento, e aí de repente não tinha. Aquelas horas foram tão difíceis e tão tensas pelo fato de não ter água na torneira, que quando voltou, a gente ficava assim, agradecido, meu Deus, obrigada pela água, porque eu posso tomar banho. Eu tenho possibilidade de ir lá tomar banho, olha que maravilha, eu posso escovar meus dentes a hora que eu quiser. Então, aquela coisa de às vezes a pessoa só valoriza quando perde, é verdade, porque às vezes a gente precisa tomar uns sustos assim com algumas coisas pra gente aprender a valorizar, mas não deveria. Você já passou um perrengue assim de sair de casa ou pra ir viajar, sei lá? Acampamento é uma ótima experiência para quem quer dar valor para onde mora, em geral, né? Porque você vai acampar, passa um monte de perrengue, chove, barraca alaga, não sei o que, não tem água. Faz uma experiência dessa aí, para você voltar para casa beijando as paredes. Gente, quando você volta para casa, você volta maravilhado. Você fala, meu Deus, tem água quente, tem uma cama seca, tem um colchão sequinho aqui para mim, um travesseiro, não tem nada molhado, olha que delícia, sabe? Então, o ser humano às vezes precisa, né? E a gente aprende por contraste. Então, às vezes a gente precisa experienciar o que é muito ruim para você valorizar aquilo que é bom, né? Se você já entra de cara num emprego super bom, às vezes você não valoriza, você acha aquilo normal, você não dá muito valor para aquilo. Então a gente tem que aprender a valorizar tudo. Essa semana eu tive uma experiência aí de minhas filhas estão doentinhas, né? E aí, algumas noites a gente passou em claro aí com elas. E aí teve uma noite que eu me enchi de amor, assim, só pelo fato de poder estar lá com ela cuidando. E eu pensava assim, nossa,
como é bom poder estar aqui, né? Sentindo o cheiro da minha filha, ela tá bem, ela tá comigo, ela não tava bem. Mas ela tá em casa, né? Eu tô conseguindo cuidar dela em casa, olha que coisa boa, não tô precisando levar pro pronto-socorro, por exemplo. E foi uma noite que eu senti muito essa vibração aí da ressonância harmônica, né? Senti muito a vibração do Axis também, que fala muito disso, né? De leveza, alegria e glória. A gente transpor esses desafios de uma forma muito leve. E eu tava desesperada, porque no dia seguinte eu tinha que ir pro presencial do meu trabalho, que para mim já é algo desafiador. E ainda passando a noite em claro com ela, que não tava bem, né? E tava com uma respiração muito ofegante, com muita tosse, muito chiado no peito, falta de ar. E eu comecei a ficar ansiosa, preocupada, não sabia mais o que fazer, não sabia mais o que, né, como proceder. Usei as bombinhas, inalação, tudo que podia. E lá pelas tantas, quando não tinha mais recurso, ela continuava tossindo, eu comecei a correr barras nela. E correndo as barras de Axis nela, ela adormeceu, parou de tossir e dormiu pesado, né? E eu fiquei ali do lado dela, conferindo a respiração, conferindo se a frequência cardíaca não estava muito alterada, porque tinha feito bombinha, tinha tomado xarope. E eu conseguia agradecer, mesmo assim, eu agradecia porque eu pensei, graças a Deus, ela tá em casa, ela tá bem, eu não precisei levá-la pro pronto-socorro, porque em determinado momento eu achei que eu ia ter que levar. Então, eu comecei a agradecer até por isso, né? Até pelo fato de que ela não tá bem, mas eu tô conseguindo cuidar dela em casa, né? Poderia ter reclamado, se fosse um tempo atrás eu ia falar, poxa vida, tem que ir trabalhar no presencial, não sei o que, ainda ter que ficar de madrugada acordada, né? E aí eu consegui ver um benefício nisso, né? Olha, que bom, é minha filha, eu tô conseguindo cuidar. É tão bom abraçar, sentir o cheirinho delas. Como é bom ela tá aqui comigo. E aí a gente pode fazer isso para tudo, né? A gente pode olhar para a louça na pia, cheia da pia transbordando de louça, e a gente pensa, graças a Deus, é porque todo mundo se alimentou super bem, teve um monte de refeição, por isso que a pia tá desse jeito. Roupa para lavar, a mesma coisa, olha, porque todo mundo tem uma vida dinâmica, muitas roupas, que bacana, e tem uma máquina de lavar, nem preciso lavar no tanque, olha que maravilha. Tudo uma questão de ponto de vista. Então, às vezes a gente aprende, a gente é ensinado pela vida, às vezes a vida é muito dura, às vezes foi a criação, aquela forma de olhar sempre o copo meio vazio, mas eu te convido a olhar o copo meio cheio, sempre, porque sempre tem um ângulo que você pode ali dar uma olhadinha e você vai ver alguma coisa que, como diz no Axis, como pode melhorar? Como pode melhorar aquilo que já é maravilhoso, como pode melhorar aquilo que não está tão bom naquele momento. Sempre tem um jeito de melhorar. É só você, assim, ajustar o ângulo da câmera, sempre tem um jeito de melhorar. Bom, é o que eu queria conversar com você hoje. Espero que tenha sido contribuição aí no seu mundo. E vamos juntos. Até a próxima.